Deixa eu começar a dar curtidas. Criança, não vai fazer live, não pode fazer barulho não, tá bom? Só assistir caladinho aí. Se fazer barulho, eu pego, que ela pega o celular. Hã? Se fazer barulho, eu pego o celular. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mas o Senhor Lucimara, seja bem-vinda, querida. Com vontade, a sua santa grei, quererão consagrar-se para a sua vida, Tá quente, tá bom? cantar alegremente. Vou compartilhar aqui na plataforma, tá bom? Eu acho que tá todo mundo. Fala suavemente, sempre entendo. Ouvir tua voz, eu quero. Acho que se for um pouco que você praticamente fica só. Aí acompanhado. O médico já descobriu o que aconteceu comigo. Meu estômago, ele fez uma redução sozinho. De tanto eu ficar sem comer. Ele retraiu. Eu não posso comer muito. Comer muito é tipo quem fez. Passo mal mesmo. Nossa. Eu paro até no hospital achando que eu tava infartando. Buenas noches. Gracias. Bem-vindo. Estudo da palavra do Senhor. Estou esperando entrarem mais pessoas para eu começar a orar e já começar a dar o estudo hoje sobre a Páscoa. Vocês sabem o que é a Páscoa? Tudo bem, Luiz Carlos, glória a Deus, seja bem-vindo na paz do Senhor Jesus. Rodrigo Agostinho, seja bem-vindo. Hoje ensino da palavra de Deus. Ensino tremendo. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei. A sua santa graça. Fala suavemente. Boa noite, Kátia Gomes, seja bem-vinda. Antônio Roberto, seja bem-vindo. Eduardo Reis, seja bem-vindo na paz do Senhor Jesus. Sempre em eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Bom, vamos estar começando essa live. Vou estar compartilhando só mais. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor, para ministrar esse ensino da palavra de Deus, meu Pai. Ensino que vai nos enriquecer a nossa comunhão, nossa vida com o Senhor, vai nos livrar de estarmos, Senhor,
trazendo para dentro de nossas casas coisas pagãs, coisas que Deus não se agrada, e com isso dá legalidade aos demônios, dá legalidade ao mundo espiritual, muitas das vezes, para estar realizando o seu querer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Senhor, em nome de Jesus, que tudo aqui seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Aleluia. Fala. Maria Lúcia, seja bem-vinda. Bom, hoje a leitura vai ser em Êxodo 12. Êxodo 12. Eu vou escrever aqui para vocês poderem acompanhar. Êxodo. Aqui, Sara. Mamãe deixou aqui. 12. A partir do versículo 1 até o 15. É uma leitura extensa, mas vocês vão entender por quê. Estamos falando hoje sobre a instituição da Páscoa. É de Deus, não é? É pagão, não é? É cristão, não é? Hoje nós vamos estar descortinando esse tema. Êxodo 12, a partir do versículo 1, diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa. Conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das suas ovelhas ou das cabras. E os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, que é pão sem fermento, com ervas amargosas, e a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fissura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão, e os comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos servirá por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga da mortalidade, quando eu ferir o Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao 1º dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o 1º até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Então vemos aqui a instituição da Páscoa na vida dos hebreus, enquanto eles estavam no Egito. A última praga que foi mandada sobre os egípcios para Faraó poder deixar o povo sair do Egito foi essa dos primogênitos, a morte dos primogênitos. E a casa que tinha o sangue do cordeiro nas portas, o anjo da morte passava e não levava nenhum primogênito, porque estava marcado. Mas a Páscoa verdadeiramente não começa aqui. Não. A Páscoa já era uma cerimônia realizada
há muito tempo atrás. Muito, muito tempo atrás. Ela anunciava o fim do inverno e a chegada da primavera. Então, nós temos que lembrar que o povo de Israel era um povo agricultor, era um povo agrônomo, era um povo que criava gados, né? E em Israel e no Oriente Médio, o inverno é muito rigoroso. Está na live errada, Karen Beatriz. Então, quando acabava o inverno e chegava a primavera, que era uma época certa para se semear, para se plantar, para estarem assim se dedicando ao cultivo de tudo aquilo que eles cultivavam, né? Se celebrava essa festa chamada Pessá. Pessá. Pessach. Eu não sei se é assim se pronuncia, porque eu não sei falar hebraico. Passagem ou passar por cima é o significado dessa palavra. Então era uma festa que era comum entre todos os povos agricultores, agrônomos. Quando terminava o inverno, né, e começava a primavera, havia essa festa celebrada que se chamava Pessá ou Páscoa. Sim, Flor. Seja bem-vinda, maninha. Aí na Idade Média, né, os povos pagãos que atravessaram lá oceanos e chegaram na Inglaterra, na Europa, né, foi se descobrindo que lá também eles tinham esses rituais, né? Ficou-se sabendo de tudo isso na Idade Média. Até a Idade Média ninguém sabia disso. Achava que a Páscoa era só aquela que estava escrito num dos livros dos Pentateucos que Moisés escreveu, que é o Êxodo. Mas na Idade Média, com os povos pagãos que navegavam, eles trouxeram a imagem de uma deusa chamada Ostara, que é a deusa da primavera. A Ostara, que tem outros nomes dependendo da localidade que eles vinham, né? Ela era uma deusa, uma mulher, né? Claro, bonita, e segurava em suas mãos ovos e tinha aos seus pés coelhos. Ela simbolizava a fertilidade, ela simbolizava a chegada da primavera e o início de um cultivo, de plantar com a esperança de colher uma boa colheita. Então se fazia essa festa para celebrar essa deusa, Ostara, né? Tanto é que nos germânicos, em inglês, essa deusa chamava Easter, em alemão Ostern, e anglo-saxão Eostre. Então estava tudo ali, tudo meio parecido, porque o significado era o mesmo. Deusa da primavera e da fertilidade. E a imagem era a mesma, independente de qual fosse as tribos ou as localidades que ela fosse encontrada. Uma mulher segurando ovos assim, em suas mãos, né? E aos seus pés coelhos. Os ovos, durante essa festa, eram pintados, né? Cozidos, ovos de galinha, ovos de codorna, ovos até de cegonhas. Eu andei vendo numa obra que eu li. E eles pintavam com símbolos de magia. E os que não eram cozidos e oferecidos para outras pessoas, como sinal que aquela pessoa que oferecia os ovos estava desejando que ele tivesse prosperidade na sua colheita,
que ele tivesse prosperidade na sua casa, que sua mulher fosse fértil e lhe desse bons e bastante filhos. Os que não eram oferecidos um ao outro eram lançados no fogo, como se fosse oferecido para a deusa, Ostara, né? Era costume também oferecer de mulher para mulher, principalmente entre mulheres que queriam engravidar e não tinham muita facilidade. Então elas faziam ali seus desenhos com símbolos mágicos envolvendo a fertilidade, envolvendo o parto, envolvendo crianças, e uma oferecia a outra, né? E o coelho, claro, o símbolo da fertilidade e da fortuna, em várias civilizações, não é só em uma não. Mas daí, a partir do Concílio de Nicéia, né, onde as coisas começaram a ficar mais sérias no catolicismo romano, em 315 depois de Cristo, primeiro domingo depois da primavera, era a primeira lua cheia, que significava o equinócio de primavera, ou seja, o dia mais comprido da primavera, era comemorado o dia dessa deusa. E a Páscoa, Pessá, em comemoração a esta deusa. No cristianismo, uniram a última ceia, que foi numa quinta-feira, Semana Santa, né? Semana Santa, porque ele foi quinta-feira, na sexta ele foi preso, no sábado ele morreu, foi, né? No domingo ele ressuscitou, mais ou menos isso. A Bíblia diz como deveria ser esse ritual. Então, quando chegou lá para o povo de Israel, que estava no Egito, que eram os hebreus ainda, foi durante a comemoração da Páscoa pagã, que o Egito também comemorava, que aconteceu a promessa a Moisés da saída do povo do Egito, porque o anjo da morte ia passar e iam levar os primogênitos. Então, naquele dia que aconteceu aquela visita ao arraial lá dos judeus, estava sendo comemorada a Páscoa, mas a Páscoa pagã. Os hebreus não comemoravam a Páscoa. Comemoravam, mas tipo assim, só pelo fato de ser o início da primavera. Como eu disse, eles eram povos agrônomos, eram povo agricultores e faziam festa para se começar a plantar e quando terminava plantar também. Então, Deus chega para Moisés e fala assim: essa Páscoa vai ser diferente, Moisés. Vocês não vão comemorar que nem o povo aí costuma comemorar, não. Vocês vão inserir nessa festa, não vai ter coelho, não vai ter ovo, não vai ter nada. Vai ter o cordeiro. Vocês vão matar esse cordeiro e o sangue dele vocês vão com isopo, que é uma erva aromática, que com o uso dessa erva aromática não ficava cheiro de sangue, não atraía bichos. Então passava na borda das portas. E esse cordeiro ele ia ser assado com ervas amargas. Ia se ter pão asmo, sem fermento. E tudo tinha que ser consumido naquela noite. E tinha uma postura para eles comerem e celebrarem essa Páscoa. Eles tinham que estar como alguém que está pronto a marchar e com pressa. Vestidos para a viagem. Eles tinham que atar as suas sandálias nos pés e ter o cajado de pastor na mão. Imagina, você tinha que comer de pé, como se tivesse com pressa, pronto a sair, vestido, ornamentado, o cajado numa mão, comendo aquele cordeiro com ervas amargas, sabe? E na sua porta já se havia passado o sangue dele. Isso tudo era uma demonstração de fé, que eles acreditavam que Deus viria e salvaria o seu povo
da mão de Faraó. Esse anjo, os judeus chamaram, segundo alguns historiadores, de Masherite, o exterminador. Com a chegada a Canaã, né, depois que eles saíram do Egito e ficaram lá 40 anos caminhando porque desobedeceram ao Senhor, o povo deixou essa vida de nômade, de andança e morar em tendas, essas coisas. Foi daí que o povo do Êxodo conheceu algumas festas do ambiente agrícola, que inseria essa festa pagã. Mas essa festa da Páscoa com cordeiro, com ervas amargas, com pão asmo, né, e com toda aquela preparação, significava que aconteceria a libertação da escravidão e a proteção de Deus para o povo de Israel. Mas os outros povos, as outras civilizações continuaram a celebrar sua Páscoa normalmente, com ovos, com coelhos, oferecendo ovos aos seus amigos, aos seus vizinhos, pintados, com símbolos de magia, da alta magia, né? Porque era um povo tremendamente voltado à magia. Se você for estudar os vikings, se você for estudar os anglo-saxões, se vocês forem estudar os normandos, você vai ver que vários símbolos representavam a fertilidade, representavam a prosperidade, e eram esses símbolos que eram desenhados nos ovos. No século XIX, isso foi acontecendo dentro do catolicismo, como Constantino começou, né, a trazer rudimentos pagãos para dentro do cristianismo, quando essa festa foi uma das festas pagãs que ele conseguiu introduzir no cristianismo, colocando logo após a Quaresma na Semana Santa. Então se introduziu ao calendário católico romano essa festa. E se trouxe um ar de santidade, mesmo usando ovos e coelhos. Não se tomou por lei ou por obrigação guardar a Páscoa como Deus ordenou. E Deus ordenou que todos os anos eles tinham que realizar esse ritual de comerem cordeiro assado, pão sem fermento, ervas amargas. Até hoje os judeus ortodoxos fazem isso. Eles comemoram a Páscoa sim, mas é esse tipo de Páscoa. Não tem ovos de chocolate, porque isso daí é uma sandice, se a gente for ver bem. E um cristão, um crente que se preze comprar ovo de chocolate e dizer pro filho dele que foi botado por um coelho, ele no mínimo tá querendo que o filho fique esquizofrênico. Porque coelho é mamífero. Coelho não bota ovo. Ainda mais de chocolate. O que ele comeu para conseguir botar ovo de chocolate? Depois as crianças começam a dar trabalho, depois as crianças começam a ficar rebelde, os adolescentes começam a ficar rebelde, a pessoa não sabe por que é. Vai lá, enfia a goela abaixo, vai dar o maior ovo, com o maior presente. Agora tem essas bobeiras, né, de princesa daqui, princesa... Eu tenho sobrinhos, gente. Os meus filhos não ganhavam ovos de Páscoa. E eu sentava com eles e nem sabia dessa história. Eu lia na Bíblia, Êxodo 12. Falava assim, se a gente tiver que celebrar a Páscoa, vai ser desse jeito aqui, ó. Vocês comem cordeiro? Não. Vocês comem erva amarga? Não. Vocês comem pão sem fermento? Não. Vocês vão comer de pé? Não. Então nós não vamos falar de Páscoa aqui dentro dessa casa. Depois que passar tudo isso daí, eu compro 1 quilo de chocolate para cada um, mas não vai ter
ovos de chocolate aqui em casa, porque é pagão, porque é anticristo, porque é anti a palavra de Deus, e tudo que não é da palavra de Deus eu não gostava de trazer para dentro de casa. Esse ano eu não falei muito sobre o Natal, mas no ano passado eu falei. Esse ano passado, o ano retrasado eu falei, que é outra festa totalmente pagã que os católicos inseriram no calendário católico e que o povo traz para dentro de casa, depois não sabe de onde está saindo um demônio. Não sabe porque que o demônio está agindo tanto na vida deles. Gente, tem a ver com prosperidade, tem a ver com fertilidade, tem a ver com tudo que é de bom que a vida oferece para os filhos de Deus. Aí eles vão, põem o demônio lá dentro, sentado em cima da prosperidade deles, e o demônio em cima da fertilidade deles. O que vai sobrar? Vamos vigiar, povo. Vamos vigiar, porque agora a gente tem informação, tá aí na nossa cara. Entendeu? Se a gente quiser só pesquisar, não quer ler um artigo científico, não quer ler um artigo teológico, baixa o Wikipédia mesmo, Google, dá uma dedada no Google, digita lá origem da Páscoa pagã, origem da Páscoa católica, origem da Páscoa judaica. E Deus falou, sempre vocês, os judeus, né, vão se lembrar desse dia, como foi o dia que eu libertei vocês das mãos de Faraó.